Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Espero que todos estejam bem, irmãos. Peço que vocês compartilhem o vídeo, vocês comentem, curtam e também se inscrevam no nosso canal para que o trabalho, no Reino de Deus, ele tenha um alcance mais efetivo. Esse canal aqui, como aqueles que já são antigos sabem, e falarei para os que são recentes no nosso canal, tem um objetivo muitíssimo, eu diria, excêntrico e distante, do horizonte intelectual nacional, que é o combate objetivo, frontal e inegociável contra a cosmovisão pagã. Okay? A cosmovisão pagã é uma cosmovisão que tem algumas características muitíssimo próprias e que, portanto, essas características a diferem de outras cosmovisões, como, por exemplo, a cosmovisão islâmica, a cosmovisão católico-romana, etc, etc. Então, a cosmovisão pagã, ela possui, eu diria, uma filosofia da cultura muitíssimo abrangente, sólida e influente no sentido formativo do Ocidente. Num outro vídeo, eu falei acerca da questão o que é cultura pagã, certo? Nesta oportunidade agora, nós iremos fazer o tratamento de uma outra questão ainda mais complexa, ainda mais rica, ainda mais abrangente e ainda mais fundamental. O que é cultura cristã? Ok? Para tanto, nós iremos aqui trazer algumas citações de um livro importante escrito por um teólogo reformado, o Dr. Henry R. Van Til, certo? Nesta obra aqui, o conceito calvinista de cultura. E nós iremos ler 2 ou 3 trechos aqui, certo? Para fazermos o devido e necessário contraponto do que se entende na filosofia da cultura como os elementos próprios e teleológicos da cultura na ótica ocidental, ok? Então vamos falar aqui do Matthew Arnold, mais um outro aqui que o Henry Van Til ele se serve para criticar. E nós, para tanto ainda, devemos fazer um recuo, dar aquele passo atrás para compreender qual é eu diria, o elemento intelectual próprio do cristianismo na conceitualização e ideia de cultura cristã, propriamente cristã. Então, nós vamos aqui, com isto, fazer inclusive um contraponto à nossa própria cultura atual, dita cristã, e também à cultura não cristã. Predominantemente no Brasil, o multiculturalismo de espírito neopagão. Então, eu creio que é uma avaliação acertada acerca do Brasil em sua vertente e qualificação cultural e, inclusive, estrangular algumas posições, e comentários e até aulas, eu diria, pejorativas, insultuosas e radicalmente anticristãs. Então, a ideia de que o cristianismo ele possui o seu cerne ou a sua expressão particularmente perfeita no evangelicalismo, portanto no neopentecostalismo, no pentecostalismo, no catolicismo romano, e assim por diante, essas ideias serão alvo aqui de minha crítica, porque o cristianismo ele está muito distante
muito distante dessas expressões ditas cristãs. E elas estão muito distantes exatamente pelo motivo teológico que eu vou aqui em minutos expor para os senhores, né, para os senhores. Então, é muita balela e muita ingenuidade, inclusive intelectual, mas também psicológica, social e até histórica, né? Eu diria que até primariamente histórica. Claro que a teologia ela estaria, né, obviamente, implicada nisso, certo? Pensar que a cultura cristã é aquilo que é produzido no nosso país. Olha, não é nada mais distante da verdade. Exemplo disso, basta os senhores lerem a bibliografia breve que eu vou fornecer aqui acerca dessa questão da cultura cristã. Então, por exemplo, o livro principal que eu vou usar, e é, ao meu ver, o livro mais sofisticado da intelectualidade reformada aqui no Brasil sobre o assunto, abrangente, consistentemente lógico e com fontes riquíssimas da cultura ocidental. Então, basta os senhores lerem essa obra, Conceito Calvinista de Cultura, e perceberão imediatamente que o que se fala de cultura cristã aqui no Brasil nada mais é do que um tipo de caricatura sentimental social. E nada mais, nada mais. Uma expressão cultural originariamente cristã aqui no Brasil, ela, historicamente, vem do protestantismo. Vem do protestantismo. E eu me refiro aqui primariamente, não somente porque eu pertenço a essa vertente do protestantismo, mas mesmo em termos históricos, né? A vertente que tem, eu diria, maior presença, contundência e produção cultural é a vertente presbiteriana calvinista, não é? Barra calvinista. Então, o calvinismo, ele foi sim um elemento teológico mais fecundo quando o assunto é cultura cristã reformada. Okay? Então, isso é um dado histórico muitíssimo acessível do ponto de vista bibliográfico, inclusive. Né? Temos um outro livro aqui, deixa eu olhar aqui para ver se eu acho rapidamente para apresentar essa questão da influência cultural, né? A influência cultural no Ocidente por parte do calvinismo, né? Do presbiterianismo no Ocidente. O livro é esse aqui, é um livro excelente, é um livro assim fundamental, entendeu? Nome do livro, Calvino e sua influência no mundo ocidental, né? Olha, é um livro aqui, certo? Deixa-me ver aqui com calma. É um livro de mais de 400 páginas, entendeu? Um livro de mais de 400 páginas. Então, vocês que na igreja se preocupam, sentem uma asfixia cultural pela ausência de uma vertente culturalmente cristã, genuinamente, esse vídeo poderá dar para vocês, certo, uma percepção mais historicamente e principalmente teologicamente situada, firme e rica sobre essa questão, não é? Eu penso que a cultura ela é de vital importância sob todos os aspectos, certo? Eu diria que a cultura ela só estaria abaixo da religião, da teologia e da filosofia, ok? Então a cultura, de fato, se formos fazer uma comparação valorativa e teleológica, ela estaria nessa posição. Então a cultura, certo? Ela precisa ser construída, ela precisa ser expressada, ela precisa ser desejada e aplicada na nossa vida. A cultura cristã, de fato, não é? E o mais interessante é saber o seguinte: para produzir cultura cristã, necessariamente você não precisa ter um PhD em teologia da cultura, ter um PhD em teologia bíblica, ter um PhD em história do Ocidente, em história das religiões, ter um PhD em filosofia, ter um PhD em antropologia, inclusive. Você não precisa disso. Basta ser um genuíno cristão.
Basta ser um genuíno cristão. É claro que, de fato, haverá níveis, não é, de produção cultural em relação a alguém que é detentor de dessas qualificações intelectuais. Isso daí é óbvio. É claro que vai haver essa diferença, certo? Mas essa diferença é uma diferença em intensidade e não necessariamente em qualidade, em necessidade e em extensão. Entendeu? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, um cristão que não tem preocupações culturais embasadas na Bíblia, ele está numa inércia cultural inadmissível, não é? E eu diria assim, extremamente melancólica, né? Extremamente melancólica, porque você olha para a situação da cultura dita cristã no nosso país e, na realidade, nós podemos dizer que é um exato inverso. Ou seja, nós temos, na realidade, uma incultura, não é, pseudo-cristã, não é, de vertente de origem pseudo-cristã no Brasil, né? É isso que nós temos, é exatamente isso que nós temos. Porque, se nós formos olhar aqui no Brasil, quantos filósofos cristãos brasileiros nós temos com algum reconhecimento internacional? E aqui eu posso estar falando bobagem, né? Porque eu desconheço, né? Eu posso estar errado, eu espero estar errado. Quantos literatos, seja romancistas, ficcionistas, contistas, ensaístas e etc., cristãos, nós temos com alguma visibilidade internacional aqui no Brasil? Quantos, o que é mais importante, né? Teólogos, bíblicos, dogmáticos, históricos, sistemáticos, com algum reconhecimento internacional, nós temos fora do Brasil? Brasileiros, no caso, com esse reconhecimento fora do Brasil. Quantos educadores cristãos ou historiadores cristãos nós temos no Brasil com algum reconhecimento internacional? Quantos nós temos? Mais ainda, qual protestante no Brasil, seja na teologia, na filosofia, na literatura, na arte, na educação, matemática, física, receberam um prêmio Nobel? O Nobel, né? Então, isso nós não temos, né? Que me parece até hoje, em algumas análises históricas, né, e culturais que eu já pude fazer, não é, brevemente e etc., inclusive através de aulas também, não só livros, realmente nós não temos assim, e é fato, uma elite intelectual reformada no Brasil. Nós não temos, de modo unificado, eu quero dizer, certo? Temos pessoas capacitadas para tanto aqui no Brasil? Me parece ser o caso. Me parece ser o caso, não é? Eu não diria dezenas, mas nós temos sim alguns nomes, não é, que poderíamos apontar, mas esse não é o objetivo do vídeo aqui. Nós não faremos isto. Então, por hora, basta saber que nós temos alguns, não é? Nós temos alguns e que é mais do que suficiente, eu diria, não é? Dado que o Deus dos céus, ele não depende do homem para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Deus, ele pode perfeitamente utilizar um só teólogo, não é? Um só historiador, um só filósofo cristão, para trazer relevância cultural cristã para o nosso país. Então ocorre que o desconhecimento da cultura e a indiferença cultural avança o projeto civilizatório de outras cosmovisões presentes no nosso país. Então veja a decisiva importância da cultura para um país. Então essa ideia de que o cristianismo não conversa com a cultura, de que o cristianismo não tem respostas aos desafios culturais passados, presentes e futuros, é uma conversa de protozoários e insetos intelectuais e nada mais. Quem fala isso não conhece a teologia, não conhece a história do cristianismo e, mais ainda, não conhece filosofia cristã, não é? Eu diria nem 2 parágrafos de filosofia cristã um indivíduo que fala uma asneira dessa conhece. Isso pode ter certeza. Isso é absolutamente inadmissível. Tanto é que nós vemos que, costumeiramente, e eu vejo um erro gravíssimo nisso aí, mas de fato, em alguma medida, isso é muitíssimo verdadeiro e inerradicável, é a ideia de que
o cristianismo, o Ocidente, me perdoe corrigindo aqui, possui 3 pilares formativos, que é a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Eles falam, né, geralmente dessa maneira, né, principalmente católicos, né? Então eles têm uma visão assim um tanto reducionista do cristianismo e por isso eu discordo peremptoriamente e essencialmente. Então eles afirmam que o fato que impacta o Ocidente é a moral judaico-cristã, não é? Isso é reducionista, paupérrimo e inverídico por diversas razões. Primeiro, o cristianismo não tem, na moral, o seu elemento mais essencial. O elemento mais essencial do cristianismo é a revelação bíblica teísta. Essa revelação tem Deus como sua fonte absoluta e como seu autor, certo? Então, esse é o ponto do cristianismo. Se quisermos admitir ou não a influência do cristianismo no Ocidente, a moral não é o mais significativo, eu diria. Não é o mais elevado, não é o elemento mais elevado do cristianismo. Apesar de ser um elemento essencial, ok? Então, o cristianismo não só pervadiu o Ocidente através da moral, entendeu? Mas através da arte, através da ciência histórica, a própria ciência, ciências naturais, a literatura, a poesia, a política, a educação, a antropologia, sobretudo, e a teologia. E ainda, o que é mais abrangente, depois da teologia e da antropologia, a filosofia. Então, todos esses campos, todas essas esferas do saber cristão permearam a alma ocidental. E o Ocidente sobrevive hoje meramente por conta disso. Só há Ocidente porque há cristianismo no Ocidente. Caso contrário, o Ocidente, como querem, inclusive, a vontade místico-intelectual globalista, estaríamos no mundo pós-ocidental há muito tempo. E esse mundo pós-ocidental, ele já é projetado há séculos atrás. Então, de fato, essa análise de moral judaico-cristã é uma análise muitíssimo infeliz e muitíssimo, assim, irrelevante. Muitíssimo irrelevante. Então, o elemento formativo do Ocidente, filosofia grega e direito romano, são elementos, eu diria, originários e, portanto, próprios do Ocidente. O elemento cristão é um elemento extrínseco. Por que é extrínseco? Porque o cristianismo ele é supra-histórico e, portanto, supracultural, não é? O cristianismo ele não é um produto da cultura. O cristianismo é o criador da cultura, o que faz toda a diferença. Então, aqueles que falam de que cultura cristã é uma bobagem, é um ineditismo, é uma tolice vazia de significado, é inaplicável, é impraticável, são pessoas sem um mínimo de cultura cristã e que não merecem 10 segundos de atenção. Sejam estes pastores, sejam estes teólogos, sejam estes doutores, sejam estes historiadores, sejam estes filósofos cristãos, sejam estes escritores, etc, etc, etc. Essa posição ela é antibíblica e, portanto, milita contra a teologia do reino, ok? Milita contra a teologia do reino. Então, nós iremos aqui ler rapidamente um trecho do livro e entrar efetivamente no assunto, né? No entanto, eu vou abrir um parêntese necessário aqui para o entendimento fundamental do nosso vídeo, que é a teologia. Qual é a importância da teologia para a produção cultural? Pois bem, a teologia, ela determina exatamente o conteúdo vívido, consistente e intelectual da natureza da fé. No caso aqui do cristianismo, no caso particular do cristianismo, porque há distinções da teologia cristã para teologias não cristãs, ok? Então, a teologia, ela, através da fé, se debruça sobre os dados da revelação, certo? E
os interpreta articulando-os para a vida cristã. Articulando-os necessariamente para a vida cristã, não para meras possibilidades abstratas, ok? Porque teologia e abstração não são contraditórios, né? Quer dizer, a teologia, ao fazer uma abstração, ela não se contrapõe à vida cristã em nenhum dos seus elementos. Em nenhum dos seus elementos. Em nenhum dos seus elementos. Quem ensina de forma diferente disso está errando, está equivocado essencialmente, entendeu? A teologia, ela é, certo, a expressão mais alta da vida cristã. Né? Ela é a expressão mais alta da vida cristã, porque não há vida cristã sem teologia. Não há vida cristã sem o conhecimento da teologia. A teologia, ela expressa o conhecimento revelacional, redentivo, da fé cristã. Ok? Então, a teologia, ela irá nos dar os conceitos formativos para a cultura, ou seja, para uma teologia da cultura. Ok? Então, afinal, o que seria a cultura cristã? O que seria a cultura cristã? Vamos ler aqui o ponto, né, ofertado pelo Henry Van Til. Então vamos ler aqui rapidamente a posição do Henry Van Til. Iremos fazer uma ou mais duas leituras ainda desse livro. Que a primeira leitura nos diz o seguinte. Página 27, irmãos. Nos diz o seguinte. No entanto, a ideia de que o desenvolvimento do aspecto artístico, científico ou social da natureza de um homem constitui cultura é também muito estreito. O homem integral deve ser envolvido e todos os aspectos da vida humana têm relação com essa questão. Assim, William T. Herridge tem razão quando diz que, abre aspas, uma pessoa completamente culta é alguém que tem plena maturidade em todas as dimensões da sua vida, de forma que é capaz de cumprir o propósito de sua criação, fecha aspas. Continua. A ideia de que a cultura é a, abre aspas, busca de nossa perfeição total por meio do conhecimento em todas as questões a nós concernentes do melhor que já foi pensado e revelado no mundo, fecha aspas, é algo remanescente da famosa ideia de Matthew Arnold. A cultura, recomendada por Arnold, é, acima de tudo, uma operação intrínseca, abre aspas, buscando de maneira desinteressada, em seu objetivo de perfeição, vislumbrar as coisas conforme elas realmente são, fecha aspas. Certo? A cultura, para Arnold, é um estudo da perfeição para fundamentar e fazer que a vontade de Deus prevaleça. Mas enquanto a religião e a cultura afirmam que a perfeição humana é interior, a cultura vai além da religião na busca do desenvolvimento harmonioso de todos os poderes que contribuem para a beleza e para a valorização da natureza humana. Ok? Então note aqui que existe, né, um equívoco profundo, né, na fala do Matthew Arnold, que foi um poeta importante e helenista, inclusive, né? Então, ele não vê, certo, a dimensão, não percebe, não tem consciência da dimensão religiosa no helenismo. Inclusive o helenismo, né? Existe uma corrente dessa aqui no Brasil, para vocês compreenderem, né, com mais força ainda do que eu estou falando, que se diz como um resgate da religiosidade grega, né? Eu esqueço o nome da corrente e vocês podem pesquisar posteriormente, né? Então existe aqui uma corrente religiosa do helenismo no nosso país, no Brasil, né? Me parece que recente, 10, 15 anos, mas isso já existe, né? Existe um grupo, entendeu? Que pesquisa isso, né? Que produz literatura, tem um local e tudo mais, né? Já estabelecido para prestar os cultos, né? Às divindades gregas e etc, né? Então, isso é fato aqui no Brasil. E o Matthew Arnold, ele não percebe a dimensão religiosa da cultura, né? O que é um erro, assim, é imperdoável e essencial, inclusive. Okay? Então, ele encara a cultura como simplesmente a posse, né? Da erudição mais elevada de que já foi produzida em todos os campos do saber humano, certo? E que, portanto, isso produziria uma redenção, certo?
para a existência humana, né? No sentido literal, que o Henry Van Til tecerá críticas posteriores aqui, né? Continuará, e que nós não leremos aqui, porque o vídeo se tornaria imensamente longo, e o nosso objetivo é tratar exatamente sobre a distinção do conceito de cultura cristã em relação ao vídeo que eu já produzi aqui sobre a cultura pagã. Okay? Então, o Henry Van Til, ele vai, obviamente, discordar em essência do Matthew Arnold nesse quesito aqui. Né? Quer dizer, a religião, ela precede a cultura. Leiamos outro trecho aqui. Ele diz o seguinte: ó, Arnold, como até mesmo os liberais admitem hoje, se equivoca em duas direções. Ele concebe de forma muito estreita como a religião, tanto a religião, aliás, quanto a cultura. Para ele, a ideia dominante de religião é a da conquista das faltas óbvias de nossa animalidade e da natureza humana na sua faceta moral. Bem, o Arnold aqui ele vai aderir o ideal teológico liberal, né? Ou seja, o ético religioso, que é a ideia liberal, né? Uma das ideias formativas do programa abrangente da teologia liberal. Então, essa dimensão ética religiosa seria, certo, aí o alvo, né? Que orienta aí a teologia cultural ou teologia da cultura do Matthew Arnold. Né? Portanto, está equivocado. Né? Deixa-me ver agora um outro ponto aqui que é muito importante, né, para nós, que é o seguinte, né? O Henry Van Til irá dizer o seguinte: cultura, no entanto, aqui é na página 30, viu, irmãos? Página 30. Cultura, no entanto, não inclui religião. Dizer que ela inclui é o erro básico de praticamente todos os nossos antropólogos culturais. Fato que deve ser avaliado por meio de leitura cuidadosa de todo o trabalho básico sobre antropologia de autores como, ele vai citar aqui, o Van der Leeuw e Malinowski, entre outros. Toda a ideia do Arnold, né, dentre o rol aí de antropólogos culturais, é de que a cultura, ela inclui, não é? Ela inclui aqui a religião, né? Então é um erro assim, muitíssimo grave, né? Dizer que a cultura inclui a religião. Por que isso? O Henry Van Til, ele faz uma distinção, eu diria, extremamente genial, que é o seguinte: ele afirma que o homem é uma criatura da cultura. Veja bem, qual o sentido disso? De que a cultura é criada ou é produto da atividade existencial humana. Mas, em última instância, a fé religiosa produz a cultura. Então, esse aqui é o ponto. Quer dizer, é o exato oposto. A cultura não pode ser neutra em nenhum dos seus aspectos. De fato, não é. Negar isso é simplesmente não ter noções, eu diria assim, mínimas sobre teologia da cultura. É não ter noções mínimas sobre teologia da cultura. Certo? Então, o homem é uma criatura da cultura, porque nós vemos, inclusive, né, para fundamentar a nossa posição, em Gênesis capítulo 3, que Deus deu a ordem para Adão, não é? E essa ordem constitui um mandato cultural para que ele cultivasse o jardim, não é? Para que ele, inclusive, né, se multiplicasse, não é? Ou seja, a posteridade, né, tivesse filhos e etc. Então, nós vemos aí um impulso cultural desde o início na revelação
da cosmovisão cristã e que inviabiliza qualquer tentativa de menosprezar ou secundarizar esse mandato cultural, sob pena de desobediência e de insultuosa afronta à majestade de Cristo. Então, é um mandato de Deus a produção cultural cristã. É um mandato de Deus, certo? O que Cristo ensina com isso é que, enquanto, e nós podemos olhar aqui para o nosso país, enquanto várias vertentes do cristianismo no Brasil não produzem cultura cristã, certo? As vertentes de cosmovisões não cristãs produzem. A que mais produz, eu diria, o neopaganismo, em sua expressão New Age. Você vê o cinema, você vê o surrealismo lá no passado, né? A arte, certo? Você vê a história, certo? A ciência, a educação, os espectros políticos hoje, esquerda e direita, produzidos pelo ocultismo moderno. Então são assim apenas rápidos exemplos aqui para não cansar mais os senhores com essa questão da imensa importância da teologia da cultura, não é? Então, Deus, ele não irá deixar, eu diria assim, no vácuo, né? É barato essa covardia cultural da igreja contemporânea. Deus não deixará no vácuo, porque o pagão, o cientificista, o ateu produzem cultura. Uma cultura essencialmente anticristã, mas eles produzem. Enquanto que o cristão não sabe o que é cultura. E principalmente no Brasil. Se você for, faça o seguinte, pergunta isso para o teu pastor. Pastor, o que é cultura? A Bíblia tem um conceito de cultura? Então você pergunta isso para o seu pastor. Se ele não souber te responder, ele é mais um contribuinte para a incultura cristã óbvia e asfixiante do nosso tempo. O pastor tem que saber isso. Isso são coisas importantíssimas da cosmovisão cristã. Então, senhores, para encerrar aqui, não é, essa minha ácida, digamos, não é, crítica à posição anti-intelectual de que o cristianismo não possui uma teologia da cultura, eu quero ler aqui mais uma informação importante, né? Dessa obra aqui do Henry Van Til, certo? Que é o seguinte. Nós vamos aqui tratar de 2 elementos e encerraremos o vídeo. Veja, primeiro, o sentido da cultura. O sentido da cultura e o objetivo da cultura. O sentido da cultura anima o objetivo desta, certo? O sentido da cultura no cristianismo, e eu afirmo contundentemente, veementemente, é o sentido de toda e qualquer cultura. De toda e qualquer cultura. É glorificar a Deus e fornecer felicidade para o homem. Esse é o sentido da cultura. A glória de Deus em sua expressão multifacetada e a felicidade do homem. Esse é o sentido da cultura. Agora, o objetivo da cultura, a qual é conduzida ao seu ápice por esse sentido, é a civilização. E vamos fechar com a citação do Henry Van Til aqui. Henry Van Til vai dizer o seguinte. Isso aqui é extremamente genial, né? Eu repito, extremamente genial. Ele diz o seguinte. O homem é uma criatura cultural e a civilização é apenas o lado externo da cultura. Então, assim, isso é um fuzilamento inevitável, indefensável contra todos aqueles que subestimam, que falam mal, que são indiferentes e que são, eu diria, pau-radores, vis e estúpidos acerca da produção de uma teologia da cultura e cultura cristã do cristianismo. Ok? Então,
Eu espero não ter que voltar nesse ponto. Então nós vemos que, em suma, aprendemos o seguinte: toda religião necessariamente entende o homem e o equipa como uma criatura da cultura. Okay? Então isso é uma maravilha. Isso é algo que deve dinamizar, certo? As nossas energias criativas, imaginativas, intelectuais em favor da expansão do reino de Deus. Do reino de Deus. Nós precisamos aflorar esse impulso cultural, certo? Na nossa cultura, não é? E combatermos qualquer teologia da cultura não cristã. Esse é que é o ponto aqui. Então, questões tão elevadas como esta aqui, elas são sequer pensadas dentro do horizonte intelectual teológico contemporâneo do protestantismo brasileiro. Por quê? Porque, e aqui o ponto final do vídeo, porque se reduz o cristianismo a, por exemplo, se formos comparar com o programa liberal, né, que reduziu, por exemplo, ao sentimento religioso, né, ou dependência do absoluto, né, como eu expliquei no outro vídeo, numa esfera objetiva e numa esfera subjetiva, sentimento religioso. Ou reduz o cristianismo à esfera e ao motivo ético-religioso. Ou histórico religioso. No cristianismo brasileiro, eu vejo uma imensa ingerência e influência do pietismo. Então, o cristianismo, ele tem como o seu coração metafísico a apreensão e prática da piedade. Isso é mentira, isso é um erro. Não é isso. Isso está errado. Isso está essencialmente errado. Certo? A questão da piedade diz respeito, certo? Ao nosso amor zeloso para com a dimensão, eu diria, litúrgica existencial de nossa vida. A teologia cristã, ela estabelece que o cristianismo, como a verdadeira religião, vive ou morre sob a autoridade canônica da teologia da revelação. E a teologia da revelação, ela possui um itinerário, um programa cósmico redentivo. Eu vou repetir. Um programa cósmico redentivo e, portanto, uma cosmovisão. Então, a teologia, ela não vive, ela não respira para nos induzir pura e, finalmente, somente para a piedade. Senão que, a partir da piedade, deve aflorar, deve externar-se, deve redundar em práticas e ações diretas na dimensão histórico-cultural de nossa vida. Então, a teologia, ela fala para a realidade. A teologia, ela fala para a realidade. A teologia, ela não está condenada a conversar e a ensinar apenas a igreja. O nome disso é covardia intelectual. A teologia, ela tem respostas para a ciência, ela tem resposta para a arte, ela tem resposta para a geopolítica, ela tem resposta para a educação, ela tem resposta para a teologia do Estado e, portanto, para uma teologia política, certo? Então, isso é cristianismo, eu diria, não é? Anti-intelectual, provinciano, abrasileirado. Isso não é reforma protestante. Okay? Deus abençoe os irmãos e que o Senhor esteja convosco.